Mateus 28, nós vamos ler do 1 ao 10. Mateus 28, do 1 ao 10. Mateus 28, 1 ao 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, lhes disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Que Deus assim abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por aqueles que estão conosco celebrando o teu nome nesta hora. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Dirige o nosso coração, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver a tua graça, a tua glória. Ensina o nosso coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. É interessante porque esse texto é um dos textos que falam a respeito da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ele é o maior fato de toda a história da humanidade. Não há outro fato maior, não há outro fato mais importante, não há outro fato mais transformador do que a ressurreição de Jesus. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, ela não é apenas uma data, não é um evento isolado. A ressurreição de Jesus, ela inaugura com o seu ato, com o seu poder, com a sua graça, com a sua transformação, a maior de todas as transformações na nossa vida. É através da mudança que a ressurreição gera na nossa vida, na nossa história, que nós somos transformados hoje e eternamente para a glória do Senhor. Por isso, quando celebramos a ressurreição do Senhor, quando celebramos a ressurreição de Jesus, nós vemos muitas mensagens dentro da ressurreição, mas a primeira delas é que a ressurreição ela deve acontecer e a sua alegria tem que inundar, encher, perfazer a nossa alma, a nossa vida em todos os dias da nossa vida. Nós não conseguimos desassociar, nós não conseguimos separar, nós não conseguimos repartir a nossa vida antes e depois da ressurreição se nós não entendermos que a ressurreição de Jesus é a vida que nós precisamos. Por isso, quando lemos a palavra do Senhor e vemos de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, tão especial, tão restauradora, tão milagrosa, o amor de Deus sendo revelado a nós através do seu poder demonstrado na ressurreição, nós não conseguiremos entender o amor de Deus por nós. Jesus ele veio, Jesus viveu, Jesus anunciou o Evangelho, Jesus morreu por mim e por você, e Jesus ressuscitou para selar, para garantir a nossa salvação.
A nossa salvação, ela é definitivamente garantida por Jesus na sua ressurreição. É na ressurreição de Jesus que nós temos o selo, temos a garantia que estaremos eternamente na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já havia dito isso a nós. Naquela madrugada, como diz o primeiro versículo de Mateus capítulo 28, diz o seguinte: no findar do sábado, ao primeiro dia da semana, ao entrar o primeiro dia da semana, primeiros momentos daquele santo dia de domingo, naquelas primeiras horas, nos primeiros momentos do raiar do dia, nós vemos a glória do Senhor mais uma vez enchendo a história e trazendo vida para a nossa vida, esperança para o nosso dia a dia, paz para o nosso coração, palavra para a nossa voz, e trazendo assim esperança, uma esperança que não pode mais mentir, uma esperança que não pode morrer, uma esperança que não pode ser roubada de nós, uma esperança que não pode ser barganhada, uma paz que o mundo não entende, uma paz que nós não conseguimos entender. Na ressurreição de Jesus, nós voltamos ao marco zero do plano maravilhoso de salvação de Deus por mim e por você. É na ressurreição de Jesus que nós vemos a glória, o poder, a honra, a majestade de Jesus se demonstrando de uma forma mais e mais gloriosa, quando o seu corpo já glorificado, não mais um corpo moído, um corpo transpassado, um corpo suado em suor e sangue, um corpo dilacerado pelos açoites, pelos cravos, pela cruz, pela coroa de espinho, pelo espancamento, pela dor e pelo peso do pecado, mas um corpo glorificado como eu e você teremos. A ressurreição é a antessala onde nós esperamos que chegue a nossa bendita, aguardada, esperada e maravilhosa hora. A hora que nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, que quando nós também ressuscitarmos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Alegrai-vos nisso e que isso traga esperança ao vosso coração. A esperança que nós temos maior não é a esperança de uma cura, de um recurso ou de uma bênção. A expectativa, a esperança e o projeto maior da nossa vida é estarmos eternamente na presença do Senhor. É interessante porque a ressurreição de Jesus, quando nós entendemos que a ressurreição não é um evento isolado, não é uma data isolada, não é uma marca no nosso calendário e não pode ser isso apenas. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a ter a mente completamente transformada pelo Senhor. O nosso encontro com Cristo, a cada vez que nós o vemos e bebemos dele, através da sua palavra, através de um momento íntimo, particular e restaurador de oração, o momento que nós oramos ao Senhor, seja no meio da igreja, seja no nosso quarto, secretamente derramados na presença desse Deus que sabe quem a gente é, sabe da nossa dor, sabe da nossa necessidade, sabe das nossas alegrias e vitórias. Esse Deus que de uma forma íntima, particular, e está sempre cuidando e tratando dos nossos males, das nossas dores e tristezas. Esse Deus, ele se demonstra cada santo dia na minha vida e na sua por causa da ressurreição. É através da ressurreição que nós fomos atraídos por Cristo. É na ressurreição e após a ressurreição que nós entendemos e vemos a maravilhosa face do Deus amoroso e salvador em Jesus Cristo. Antes de Jesus, muitos homens, muitas mulheres santos haviam vindo, pregado a palavra do Senhor, haviam morrido e haviam ficado no túmulo. Em Jesus nós temos a mudança do padrão de Deus para nós, porque em Jesus nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus, aquele que veio, viveu e ressuscitou, nós temos tão grande salvação.
Por isso, a salvação em Jesus é garantida a nós através da ressurreição de Jesus. E o texto que nós lemos é um texto bastante importante porque mostra Jesus se reencontrando primeiramente com Marta, primeiramente com Maria Madalena, com a outra Maria e com outras mulheres que estariam tratando do corpo morto de Jesus, embalsamando aquele corpo, limpando aquele corpo, purificando aquele corpo, fazendo com aquele corpo todos os rituais e todos os rituais de purificação que a lei judaica exigia. Mas elas chegam lá e a data que elas tinham na sua mente era a data de purificar um corpo morto. Mas o calendário da ressurreição é outro, a expectativa da ressurreição é outra. E quando elas se aproximam do sepulcro, elas veem o que tinha acontecido. O anjo do Senhor desce dos céus, remove a pedra e se senta sobre ela e começa a conversar com aquelas mulheres, mostrando e ensinando o que as boas novas da Páscoa têm a nos ensinar. É isso que a palavra tem para mim e para você nessa hora. Quais são as boas novas? Quais são as boas notícias que a Páscoa tem para você, para sua família, para mim, para nós, e que nós podemos nos encharcar dela e transmitir a outras pessoas também? A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é calma. Há conforto nas boas novas do que o Senhor tem para aquelas mulheres. Mas a primeira lição é calma. É interessante porque quando Jesus ele ressuscita dos mortos e aquelas mulheres veem o anjo dos céus, no versículo 4 diz assim: e os guardas tremeram, espavoridos, apavorados, ficaram como se estivessem mortos. Mas aquele anjo se aproxima, se dirige às mulheres no verso 5 e diz: não temam. Quando nós entendemos a realidade da ressurreição, quando nós entendemos a realidade da mensagem, quando nós entendemos a profundidade da mensagem, quando nós entendemos que a ressurreição é o ato poderoso de Deus, pessoal, sobre a minha vida e sobre a sua vida, a primeira notícia que chega ao nosso coração, o primeiro ensino que chega ao nosso coração e o primeiro fruto que a ressurreição gera no meu coração é exatamente a calma. Depois de tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade, depois de elas terem sofrido terrivelmente e depois de terem visto o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador sofrer de uma forma tão terrível, essa palavra de calma enche os seus dias e a cena no coração daquelas mulheres é completamente transformada, é completamente remida. A dúvida, o medo é arrancado do coração daquelas mulheres diante da palavra daquele anjo dizendo: calma, não tenham medo. Veja, não tenham medo. A primeira palavra que veio é exatamente essa. Nos dias finais elas viveram dias terríveis. Nos momentos finais de Jesus, elas viram o que o ser humano é capaz de fazer, o que as pessoas elas têm coragem de agir e como elas têm coragem de se venderem por tão pouco. O coração daquelas mulheres estava despedaçado, dolorido, moído diante de toda angústia, de tanta dor, de tanta perda, diante de tanto fracasso aos olhos das pessoas, diante do pecado que tinha de uma forma maior se alastrado e trazido a morte do seu Senhor. O coração delas estava moído e talvez o seu coração esteja moído também nesta hora por uma série de situações que você tem passado. Talvez os seus problemas familiares, seus problemas domésticos, seu problema financeiro, talvez seu problema de saúde, talvez seu problema de alma, seus problemas psicológicos, talvez seus relacionamentos. Deus ele conhece o nosso coração e a primeira mensagem que a ressurreição traz para cada um de nós é
calma, não tenha medo, porque Jesus não está mais morto, mas ele vive. Jesus não está mais entre os mortos. Jesus não é mais um símbolo de falta de esperança. Jesus não é o símbolo de alguém que lutou e perdeu. Jesus não é aquele que foi traído, mas Jesus é aquele que está vivo e reina e reinará eternamente. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, quando nós vemos o texto falando a respeito da ressurreição de Jesus, nós vemos exatamente esse texto falando a respeito de calma ao nosso coração. Mas quando continuamos, veja aí o verso 4 ainda, esse texto nos ensina que não só devemos ter calma, mas devemos ter coragem. Pouco mais calmas, elas viram aquela cena, a pedra removida, os soldados apavorados, o anjo assentado sobre aquela pedra tão pesada que elas não sabiam sequer quem moveria a pedra por elas, quem faria aquela gentileza por elas, quem as ajudaria. E o anjo remove aquela pedra e elas também, sentindo todo aquele poder, ficam como os soldados, apavoradas. A primeira palavra então que nós devemos ter é calma. Calma porque o Senhor está conosco. Calma porque o Senhor não é um Deus morto. Calma porque Ele fala conosco. Calma porque Ele se interessa por nós, se interessa por você. Calma porque Ele ouve a sua voz. Calma porque Ele acalma o seu coração. Calma porque o Senhor é o príncipe da paz. Mas a segunda lição é que elas deviam ter coragem. Verso 4 ainda diz: e os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos de medo. Aquelas mulheres um pouco mais calmas, aquelas mulheres um pouquinho mais tranquilas com o que elas estavam vendo naquela hora, elas estavam agora sentindo medo no seu coração. E o medo é um poder tremendo dentro da nossa vida, porque o medo ele vai progressivamente tomando conta de nós, ele vai se estabelecendo na nossa vida, nos nossos planos, nas nossas metas, na nossa alma, na nossa fé, na nossa esperança. O medo nos paralisa, o medo faz com que a gente não pense com clareza, o medo faz com que a gente tome decisões tolas, o medo faz com que a gente se apavorado não perceba nem a solução e nem perigos maiores que estão diante de nós. Aquelas mulheres então, ao ouvir a boa notícia de um anjo tão poderoso, viram nele não um inimigo, mas viram nele alguém que estava para abençoá-las, viram nele um aliado, e vendo os soldados prostrados de medo, como se estivessem mortos, o coração e a alma daquelas mulheres se torna inchado, inflado, pleno de coragem, não em si mesmas, mas no Senhor de toda graça, de todo poder e de todo milagre. A ressurreição de Jesus, portanto, ela gera primeiramente calma para nós pararmos e entendermos o que está acontecendo. A palavra do Senhor nos ensina que a ressurreição gera em nós também coragem, inspirando coragem no Senhor, inspirando coragem no nosso coração, uma coragem que vem, uma coragem que é uma coragem que nos desafia a crer, não é uma coragem que nos desafia a tomarmos decisões precipitadas, mas é uma decisão pautada, alicerçada, de toda a vitória, no Senhor vivo e no Senhor que compartilha conosco toda a sua paz, toda a sua calma, toda a sua coragem, toda a sua força. Por isso, nós vemos ainda na palavra do Senhor que aquelas mulheres, elas tiveram confiança. Confiança é completamente desafiadora em nós. Verso de número 6 diz: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Aquelas mulheres, elas têm uma confiança tão grande na ressurreição, nas palavras do Senhor, que elas deixam tudo, vê aquela cena maravilhosa e elas correm em direção aos discípulos de Jesus, que estavam esperando a ressurreição, esperando aquilo que aconteceria, esperando a palavra do Senhor, esperando
esperando uma palavra dada pelo Senhor, esperando um sinal do céu, esperando algo baseado na sua expectativa, que não era uma expectativa do Senhor. Jesus havia dito aos seus apóstolos durante 3 longos anos que importava que o Filho do Homem vivesse, pregasse, fosse entregue, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Sabe o que aqueles homens deveriam ter feito? Aqueles homens deveriam ter, juntamente com as mulheres, na madrugada de domingo, corrido até o túmulo para presenciar a ressurreição do Mestre. Mas eles não fazem isso, porque eles estavam cheios de temor, porque eles estavam com o coração perturbado, turbado diante de tanta dor e desespero, o que nós também corremos o risco diante dos problemas, diante das incertezas. Mas aquelas mulheres se tornam cheias e plenas da calma, da coragem, e agora elas estavam prontas para exercitar a fé e a confiança. Veja como o Senhor ele é sábio em trabalhar com as nossas crises, como o Senhor é sábio em nos ensinar na sua ressurreição. O Senhor primeiro nos acalma e diz: eu estou com você, eu estou abençoando você, calma. A sua vida não caiu das minhas mãos, a sua vida está dentro do meu poder, eu cuido de você. Depois que o Senhor nos acalma, Ele nos encoraja. E depois que o Senhor nos encoraja, Ele enche o nosso coração de confiança nele. Aquelas mulheres, então, elas vão até os discípulos, elas vão até onde os discípulos de Jesus estavam e fala-lhes ao coração, dizendo: o Senhor ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus nos dá calma, nos dá coragem e gera em nós confiança. Porém, nós temos alguns convites que nós devemos entender na ressurreição de Jesus, que nos abençoam também. Veja comigo mais uma vez o verso de número 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, diante da realidade da ressurreição, o anjo ele está ensinando às mulheres, ensinando a mim e ensinando a você nesta hora, em nome de Jesus, algumas atitudes que nós devemos ter, alguns convites que nós devemos aceitar. O primeiro deles é: devemos examinar. A palavra examinar não é apenas ler. A palavra examinar não é apenas conhecer superficialmente. A palavra examinar, ela significa conhecermos profundamente, é vermos todos os detalhes, é vermos tudo que está à volta, é entendermos perfeitamente toda a realidade do que está acontecendo diante de nós. O verso 6 diz: ele não está aqui, venham ver onde ele estava, venham ver o lugar onde ele jazia. Veja aí mais uma vez, Mateus 28, verso 6. A ressurreição de Jesus, portanto, é um convite. A ressurreição de Jesus, portanto, é um convite para que a gente prove, para que a gente veja, para que a gente examine aquilo que está acontecendo conosco. O mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo e trouxe Jesus de volta da morte para a vida, esse mesmo poder está à disposição de todos para salvar, para santificar, para abençoar, para tratar, para cuidar, para manifestar o poder do Senhor, para fazer algo novo, para fazer algo extraordinário, para fazer algo inimaginável à nossa vida e ao nosso coração. Por isso, quando nós olhamos a palavra do Senhor, por isso quando nós percebemos aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós e por nós, através da sua palavra, faz com que a gente entenda a riqueza da glória, do poder do Senhor dado a nós pelo poder da ressurreição. Por isso, o primeiro convite que o anjo faz àquelas mulheres é: examinem, venham
Entrem no túmulo, olhem, vejam com os seus próprios olhos, analisem tudo o que vocês vão ver ou não vão ver, porque ele não está mais ali. O que o anjo convida aquelas mulheres, a mim e a você também nesta hora, é examinarmos aquilo que está acontecendo à nossa volta e vermos que o Senhor é o Deus de toda a graça, de todo o poder, de toda a majestade, que não perdeu os recursos, não perdeu a mão e não se esqueceu de como ele pode ser Deus na minha vida e na sua. Examine aquilo que o Senhor está fazendo, examine a obra de Deus durante toda a sua vida, olhe para aquilo que está diante de você, compartilhe com outras pessoas e você vai ver que a obra do Senhor na ressurreição é a obra de nos convidar a experimentalmente desfrutarmos do melhor de Deus. Por isso, quando a ressurreição do Senhor Jesus acontece, é o anúncio, é o convite do Senhor para fazermos prova dele, prova do seu poder, prova da sua presença. Por isso, uma das palavras mais maravilhosas que nós temos na Bíblia é Jesus dizendo a você nesta hora, para a glória dele, dizendo o seguinte: eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei da sua vida. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei da sua família. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei das suas palavras. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei das minhas promessas para você. Por isso, o convite das boas novas de Páscoa, o convite das boas novas da ressurreição que aquele anjo faz às mulheres, primeiramente é para examinarmos. Olhe, examine, preste atenção naquilo que está acontecendo à sua vida. Tem um hino dos nossos hinos que ele se chama Graças Dou. E ele nos convida nesse hino a vislumbrarmos, a examinarmos, a contarmos as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E quando nós analisamos, quando nós contamos, a própria palavra do Senhor diz: quando você examina, quando você começa a contar, quando você presta atenção em tudo aquilo que Deus é, no poder dele dado a você, no poder dele compartilhado a você, na vida dele compartilhada a você, você vai contar e contar e jamais chegará à conta das bênçãos que Deus tem para você. Por isso, a ressurreição ela nos convida a examinar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas também no verso 6 diz: venham ver o lugar onde jazia. É um convite para nós examinarmos, mas também para examinarmos. É interessante, as boas novas de Páscoa, essa mensagem que Jesus ressuscitou, é para que a gente tenha uma experiência com ele. É uma experiência maravilhosa, restauradora, transformadora, uma experiência. Experiência é aquilo que você experimenta. Não há como eu experimentar algo por você. Ainda que você diga que algo é muito doce ou muito amargo, eu só saberei se eu experimentar. Por isso a experiência ela é particular, ela é íntima, ela não pode ser explicada, expressada por palavras. Como é que você explica o amor? Como é que você explica a raiva? Como é que você pode explicar a doçura de uma fruta para alguém? Como é que você pode explicar um sentimento de angústia que invade o teu coração? Como é que nós explicamos tristeza? Você já tentou explicar tristeza? Você já tentou explicar dor? Você já tentou explicar o amor? Nós todos sabemos o que esses sentimentos são, mas nós não conseguimos explicar, porque eles são todos experimentais. A ressurreição de Jesus é uma experiência experimental. Ela serve para você, ela serve para a sua vida, ela serve para a sua alma, ela serve para o seu coração, ela serve para aquilo que pode ser completamente restaurado, renovado e mudado na sua vida. Claro que todos nós, por várias e outras situações, passamos por problemas, por dificuldades, por crises parecidas, mas o que vai dentro do meu coração
é diferente do que vai do seu coração. As minhas reações são diferentes das suas. As minhas preocupações, ainda que parecidas, mas são outras. Porque a minha vida é outra, a minha história é outra, meus relacionamentos são outros, a minha fé é diferente da sua, meu conhecimento de Deus é diferente do seu. Por isso, a ressurreição de Jesus é um convite a experimentarmos, a desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. E ainda o 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo orando por aquela igreja, para que Deus abrisse os olhos de seus corações e eles fossem iluminados, para que eles particularmente desfrutassem do melhor de Deus hoje, aqui e agora. O céu, ele começa na nossa vida no momento em que Cristo, ele nasce na nossa história e se transforma em nosso particular e íntimo e amado Senhor e Salvador. O céu, ele começa quando nós entendemos que ainda que eu passe, eu tenha que passar pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer. Eu não preciso temer, por quê? Porque o meu pastor está vivo. E eu sei que ele cuida de mim. E mesmo que eu tenha que passar, ele passará comigo. Eu não passarei sozinho. Não há solitude, não há solidão para o coração daquele que ama o Senhor, porque vivo está. Não há solidão para o coração e para a alma daquele que entregou a sua vida a Jesus, porque Jesus é aquele que faz com que a nossa alma aterrorizada pela morte, pela preocupação, pela violência, pela solidão, pela traição, pelo jugo desigual, pela morte, pela doença, pela pobreza, pelos vícios, pelos filhos, pelos pais, pelas condições e nos destruam. Nós não precisamos temer que sejamos definitivamente destruídos, porque o Senhor vivo está. E Ele arranca da nossa vida toda esse estrangulamento do nosso coração e da nossa alma. Por isso, o anjo, ele convida as mulheres a terem uma experiência com o Senhor, uma experiência com a glória do Senhor, uma experiência particular com esse Jesus que vivo está. Mas o texto, ele continua. Os versículos 6 e 7, eles são maravilhosos, e o verso de número 7, ele diz assim: e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. É interessante porque nós temos uma responsabilidade que nos é dada através da ressurreição. A ressurreição, ela gera em nós calma, coragem, confiança, nos convida a examinar, nos convida a desfrutar, a experimentar a doçura da presença eterna de Jesus na nossa vida e dentro da nossa história, mas também nos comissiona, nos dá algumas obrigações, e a primeira delas é que a gente vá, que a gente leve essa mesma expectativa, essa mesma experiência às pessoas. O que falta para o nosso mundo não é nem saúde, nem dinheiro, nem política, nem desenvolvimento, nem justiça social, nem mudança de governos ou governantes, mas o que falta no nosso mundo é que o nosso mundo, como o próprio Senhor Jesus já nos tinha dito, o nosso mundo, o meu e o seu, ele jaz no maligno. O nosso mundo está jazido, ou seja, o nosso mundo está enterrado, morto nos seus delitos, nos seus pecados. Paulo, escrevendo sobre isso em Romanos, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E o Senhor veio quando nós éramos inimigos dele. O Senhor veio ao nosso encontro, veio ao nosso socorro e nos abençoou.
Por isso, o que falta ao nosso mundo é exatamente conhecer a mensagem do Senhor, que nos gera paz, vida, nos gera uma expectativa nova diante dos problemas, nos gera um sentimento novo, nos gera pensamentos novos, gera paz em nosso coração, uma paz que o mundo não entende, mas uma paz que tem que ser experimentada. Porém, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, dessas boas novas. A boa nova que Jesus vivo está. Jesus vivo está para abençoar você. Jesus vivo está para falar a sua alma. Jesus vivo está para que você examine, e examinando o que está acontecendo à sua volta, você experimente a gostosura, a delícia e a fartura da presença de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios e diante daquilo que é importante para você. Creia nisso em nome de Jesus. O que é importante para você é importante para o Senhor quando colocamos tudo na presença dele. Por isso, quando Jesus nos ensina a orar, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a declararmos a nossa dependência não de nós, não dos nossos recursos, não das pessoas à nossa volta, mas colocar e declarar a nossa total dependência de Deus. Dizendo: Deus, Deus meu Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, as necessidades primeiras, as necessidades básicas, aquelas mais simples, mais singelas, menores, elas também são causa de preocupação a Deus, porque Deus diz: coloque isso nas minhas mãos e eu cuidarei de você. Coloque a sua necessidade na presença do Senhor. Coloque seu filho, coloque seu esposo, coloque sua esposa, coloque as suas situações, coloque seus sentimentos, coloque a sua alma e a sua fé na presença desse Deus que tem falado e fala poderosa e de uma forma transformadora, tão clara que qualquer um de nós é capaz de entender, tão restauradora que a nossa alma é permeada e enchida pela glória e pela graça do Senhor. Por isso, o comissionamento, a ordem, a ordenança, o resultado de que o Senhor tem para nós através da ressurreição é: vá depressa, vá confiante e fale que Jesus está vivo. Versículo 7 diz: vão depressa e digam aos discípulos de Jesus: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Ele estará indo diante de vocês, ele será o seu predecessor, lá vocês o verão. Cristo está sempre preparando o caminho para nós. Cristo está sempre diante de nós. Cristo está sempre trazendo um caminho novo, santo, reto, justo, perfeito, inigualável, transformador e milagroso para cada um de nós. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa limitação, porque o Senhor sabe que a gente é frágil, porque o Senhor sabe que a gente sai do caminho muito simples e muito facilmente. Por isso Jesus diz: eu estou indo para a Galileia. Eu estou indo antes de vocês, eu estou preparando o caminho de vocês, porque eu já avisei a vocês que isso teria que acontecer, que isso teria que ocorrer. Por isso, a palavra do Senhor nos motiva hoje e sempre a vivermos para sempre na presença do Senhor, nos motiva a vivermos para a glória e honra do Senhor, nos gera uma paz e uma tranquilidade maravilhosa, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, que nós possamos ter o nosso coração preenchido da coragem que vem dos altos céus no meio dos nossos medos, que nossos corações, por vezes tão decepcionados pelas dificuldades da nossa vida, pelos relacionamentos às vezes truncados e atrapalhados, que nós tenhamos o nosso coração mais uma vez invadido pela esperança que nós temos na ressurreição, que os nossos corações por vezes tão abatidos, tão sem alegria,
tão sem ânimo, tão desanimados, tão enfraquecidos, tão esvaziados por tudo aquilo que vem contra a nossa vida, que nossos corações recebam a vida com abundância, a vida extraordinária, a vida de milagre, a vida de cura, a vida extraordinária que Jesus tem para cada um de nós. As boas novas da ressurreição são as boas novas de uma vida que vale a pena ser vivida. Versículo 28, ele diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas também cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Conforte-se com essa mensagem. Conforte-se com a mensagem que Jesus vivo está. Conforte-se com a mensagem que Jesus vivo está, não para que apenas ele tivesse vida, mas para que nós, eu e você, tivéssemos vida e vida com abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cheia de paz, cheia de esperança, uma vida cheia de doçura apesar de tudo aquilo que nos cerca, uma vida cheia de alegria apesar de perdermos muitas vezes. Mas Jesus disse: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, que a sua alma se reanime em mim, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aceite o convite de Jesus. Saia como essas mulheres, anunciando as boas novas de salvação, de vida, de paz, trazendo vida aos corações abatidos, esperança àqueles que estão decepcionados e coragem àqueles que estão cheios de medo. Que você experimente o melhor de Deus dia após dia. Pastor, como é que eu experimento o melhor de Deus na minha vida? Orando ao Senhor, buscando a Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E achareis descanso para as vossas almas. Quando nós confiamos no Senhor, quando buscamos o Senhor, nós buscamos, nós o encontramos e Ele nos dá descanso para a nossa alma. Que a sua alma encontre descanso no Jesus que vivo está. Que a sua semana seja uma semana de vitória. Que a sua semana seja uma semana de alegria. Que a sua família reunida seja uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Que aquilo que trouxe tanta tristeza ao seu coração, que aquilo que trouxe tanta frustração à sua alma, que aquilo que trouxe tanto desgosto à sua vida, seja retirado e que você tenha boas notícias, que a sua família seja uma bênção, que o seu marido seja abençoado, que a sua esposa seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados, que seus netos sejam abençoados, em nome de Jesus, que vivo está. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero orar por você mais uma vez. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pela Tua palavra que sempre nos anima, a Tua palavra que sempre fala ao nosso coração, a Tua palavra que sempre modifica a nossa maneira de ser, de viver, de pensar, de examinar as coisas. Que nós tenhamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que a gente examine, mas para que a gente experimente também o Senhor na nossa vida. Pai, eu quero colocar meus irmãos e minhas irmãs diante de Ti mais uma vez e pedir, ó Deus, que o Santo Espírito de Deus alcance cada um deles de uma forma maravilhosa e que eles, ó Deus, sejam de uma forma sobrenatural tocados e protegidos por Ti. Cuida da saúde do Teu povo, cuida da saúde daqueles que estão trabalhando, ó Deus, que eles sejam também protegidos por Ti em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, dos recursos do Teu povo. Tem misericórdia, Deus, nós confiamos em Ti, porque Tu és o nosso provedor. As provisões, ó Deus, elas podem mentir, as provisões elas podem se findar, acabar, podem se tornar poucas, ó Deus, mas Tu és o nosso provedor e por isso nada nos faltará. Ó Deus, cuida da alma, da fidelidade do Teu povo,
que busquem o Senhor a cada momento e para que achem assim descanso e paz para as suas almas. Ó Deus, que a nossa noite seja uma noite de bênção e de paz. Vela por nós, ó Deus, protege o nosso coração, põe as tuas mãos de bênção, paz e renovo sobre nós. Nós não temos outro Deus senão a ti somente. Nós não temos outro Senhor senão Jesus. Obrigado, Deus, pela tua ressurreição em Cristo. Obrigado, Senhor, porque vivo estás. Obrigado porque a tua vida está em nós. E obrigado porque um dia estaremos face a face, eternamente. Que essas palavras tragam paz e bênção ao nosso coração, descanso para nossa alma e alegria para nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que é apenas no Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você seja bendito, seja abençoado, seja prosperado, seja de uma forma maravilhosa, extraordinária, particularmente abençoado pelo Senhor. Que a sua família seja um oásis no meio do deserto e que assim vocês possam viver para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa noite seja uma noite de bênção e paz, em nome do Senhor Jesus.